Fala, Tricolor, seu louco da cabeça. O Fluminense vai jogar contra o time da Colina desfalcado dentro e fora de campo. Fora de campo porque o Zubeldia foi expulso no jogo da semifinal contra o time da Colina e o Bernal também foi expulso direto. Ele tinha um amarelo na partida, mesmo que a falta fosse para amarelo, ele seria expulso de qualquer forma. E aí ele desfalca também o time, né, por conta daquela jogada muito insensata do René Acosta e Freitas, onde todos os jogadores foram para depois da linha da bola, não ficou ninguém atrás da linha da bola para pegar ali um rebote possível, e aí ele foi expulso. E o que acabou acontecendo foi que, mesmo com um a menos, praticamente o segundo tempo inteiro, o Fluminense ainda assim não tomou nenhuma chance clara de gol. O Fluminense foi defensivamente muito melhor e acabou saindo vencedor da partida. Mas esse jogo tem parte 1, que aconteceu semana passada, e tem parte 2, que acontecerá hoje. E esse vídeo é um pré-jogo, né? E eu vou mostrar para vocês aí uma possível escalação, né? Além do Bernal, que foi expulso, o Acosta deve ser ali preservado. O Fluminense não joga no meio de semana por conta de Brasileirão, de Libertadores, de Copa do Brasil, de nada. O Fluminense não joga esse meio de semana. E aí, passando do Vasco, ou o Vasco passando, vão enfrentar ali o outro finalista no outro final de semana. Então, vamos de pré-jogo, vamos de escalação do Tricolor das Laranjeiras e uma breve escalação também aqui do time da Colina. Então, vamos embora. Então, primeiramente, deixa eu diminuir aqui. Aqui é a... Deixa eu vir primeiramente aqui para mostrar para vocês como é que foi a escalação do time do Palmeiras, né, contra o jogo do Palmeiras. Então, o Fluminense teve Ignacio e Freitas, que não foram bem. Arana, que deixou a desejar, mas não foi mal. Freitas e Ignacio, eu acho, na minha opinião, foram mal. Guga, acho que foi bem. Otávio, foi muito bem. Martinelli, que foi substituído, né? Mas olha, se o Bernal entrou, sim, o Bernal entrou jogando, mas foi substituído muito no início do jogo, ali com 25 minutos de partida. Ou seja, o Otávio jogou metade do primeiro tempo, mais da metade, né, com seus 11 minutos de acréscimo, mais o segundo tempo inteiro ali com mais 7 minutos de acréscimo. Ou seja, o Otávio, ele fácil jogou 45, mais 20, 65, mais 11, 7, 6, com mais 7, ele jogou ali, ó, 73 minutos de jogo, ou seja, quase uma partida inteira, e o Otávio foi bem nessa partida inteira. Martinelli não foi bem. Acosta não vinha bem, mas não vinha mal, e acabou fazendo o gol, mas também não foi... fez o gol, mas também não participou muita coisa. O Ganso, no início do jogo, muito mal sumido, né? Eu tive dificuldade de saber se o Ganso estava de falso 9 ou se era Costa que estava de falso 9. O Serna tentava algumas coisas e o Savarino bem demais na partida. Aí teve algumas entradas, né? Santiago Moreno, Soteldo, que entrou mal. Teve ali um voleio, e acho que foi a única coisa, mais segurar a bola, fazer drible, isso tudo. Acho que de todas as 10 tentativas dele, ele só acertou uma ou duas, né? Muito mal. Então, o time contra o Palmeiras, eu acho que no geral o time foi bem, o time pressionou, teve possibilidade de empatar e até virar, mas vamos dizer que foi um pouco incompetente, né? E aí hoje o time entra supostamente diferente. Por quê? Porque provavelmente deve entrar o Otávio no lugar do Bernal, lesionado, né, e vai ficar aí um mês fora, e também por conta por conta da expulsão dele no último jogo. Samuel, René são os dois laterais. René, acho que deveria ser de fato aí o jogador da lateral esquerda a estar em campo, mas o Samuel Xavier, eu acho que eu colocaria no lugar dele o Guga. Mas olha, por que o Samuel Xavier ele joga melhor ofensivamente do que o Guga? Sim. E é justamente por isso que eu colocaria o Guga, porque o Guga também apoia, mas ele é melhor defensivamente para dar maior rigidez defensiva, para dar mais liberdade para os jogadores de ataque. Ou seja, se vai o Guga ali no lugar do Samuel Xavier, a gente teria ali mais poder defensivo para segurar as ofensivas para os Maltinas, e a gente teria ali mais liberdade para atacar, sem ter que, por exemplo, o Canóbio ficar o tempo inteiro defendendo, né? Porque o Samuel Xavier defendendo, ele não é tão bom quanto o Guga. Na zaga temos Freitas e Gemes, né, que é a mesma do outro jogo.
eu acho que vocês, eu e todos os outros torcedores de qualquer outro time concordam que Freitas não é titular desse time, independente de ser semifinal ou final. O jogo contra o Perebas FC, eu nem sei se existe esse time, mas sem ofensa se existir. Então, Freitas, minimamente ali, ó, Gêmeos no lugar do Freitas e o Ignacio. Pô, mas o Ignacio foi mal contra o Palmeiras. Pô, o Ignacio foi mal contra o Palmeiras, mas ele vinha jogando bem melhor do que o Freitas durante toda a temporada. Então, tipo assim, pô, se for por ter jogado mal contra o Palmeiras, o Freitas jogou mal contra o Palmeiras. O Freitas quase deu um gol pro Palmeiras logo no início da partida. O segundo gol do Palmeiras foi de um erro em que o Freitas podia ter dado um chutão isolado a bola. Não, ele foi tentar ali segurar a bola, acabou que a bola ficou para jogo e o Alan fez o gol. Martinelli, que no jogo passado contra o Palmeiras não foi muito bem, no jogo contra o Vasco ele ficou muito marcado, mas está muito bem já há muito tempo, desde o ano passado jogando muito. Então acho que com a possibilidade do Otávio ficar mais defensivo, né, o Otávio mais de Atlético Mineiro do que de Fluminense, o Martinelli talvez tenha um pouco mais de liberdade. Então aqui no desenho tático, o Martinelli seria mais um homem de meio e não um volante, não um cabeça de área, e o Ganso ali para substituir o Acosta, que vai ser preservado, né? O Ganso joga 10 e auxiliando Serna, Canóbio e John Kennedy. Então, no meio para frente, o time continua o mesmo, né? Do meio para frente, não, perdão, na frente o time continua o mesmo, Canóbio, Serna, John Kennedy. Canóbio e Serna que apoiam muito e também defendem muito, ou seja, eles são muito bons a nível tático, né? Porque eles defendem bem e atacam bem. A única questão de Canóbio e Serna, essa dupla, é que carece um pouco de refino técnico e de finalização. Serna talvez seja o nosso homem-gol, vamos dizer assim, é o jogador que mais tem gols Fluminense aí no ano, já tá à frente de John Kennedy, mas o Serna, assim como o Canóbio, erram muito, pecam muito por decisão. Nesse próprio jogo contra o Palmeiras, o Serna cortou para dentro e na hora de finalizar, finalizou mal. Pô, se meu jogo tem que finalizar, perfeito. Se você compara a finalização que o Serna faz quando ele puxa para dentro e chuta com a do Savarino, é uma parada muito diferente, né? Se for colocar, por exemplo, de ponta, puxar para dentro e chutar, o Savarino tem que dar aula pro Serna, porque o Serna tá deixando a desejar, assim como o Canóbio, né? Alguns vídeos atrás eu falei que a finalização do Canóbio no alto, o chute alto é muito ruim, o chute rasteiro do Canóbio é muito melhor. E o Canóbio tem feito isso também, de puxar para dentro, chutar de esquerda, e que também não tem funcionado. Tanto o Canóbio quanto o Serna tentam avançar muito, chegar muito na linha de fundo. O Canóbio se acha um Messi, dá um drible, já acha que vai conseguir acertar 2, 3, 4, 5 dribles, e não sabe quando parar. E o Serna não sabe quando finalizar e quando passar. Às vezes ele toca quando é para chutar, e às vezes ele chuta quando é para tocar. E aí é isso. John Kennedy, vamos dizer que é o único que nós temos, né? O único 9. E ele é a nossa solução atual. Se não tiver ele, Matheus Reis. E tomara que desencante de novo, porque ele já está aí alguns jogos sem fazer gol, né? Mas aí a gente tem uma curiosidade. Eu escutei um comentário do Gabriel Amaral que eu achei muito interessante, que ele acha que Ganso e John Kennedy não combinam juntos. E eu parei para pensar, e realmente, Ganso e John Kennedy, parece que Ganso e o Germancano combinam muito, e John Kennedy com a Costa combinam melhor também. Então, por essa questão de feeling, né, da partida, parece que eles ainda não se entrosaram, e talvez isso dificulte um pouco nas jogadas de linha de fundo, nas jogadas de profundidade. Mas é isso, a gente está fazendo aqui uma breve análise, um breve comentário, mas vamos torcer, assim como a gente sempre torceu. E aí aqui agora, o time do Vasco, uma possível escalação de Gustavo Ribeiro, né, que eu peguei no canal do Lessa, né? O Gustavo Ribeiro fez uma participação no vídeo do Lessa, eu tirei print aqui, então estou fazendo
homenagem, né? Não esqueci a palavra agora. Mas vamos lá, Léo Jardim, Robert Renan, Vitor Cuesta, Lucas Piton, Puma. Eu vi em outro lugar que o Puma não vai jogar, quem vai jogar é o Paulo Henrique, mas aqui eu peguei do Gustavo, Barros, Thiago Mendes, Rojas, Andrés Gomes, Rinestrosa, Brenner, e outro nesse mesmo lugar eu vi também quem vai jogar o Nuno Moreira, né? Agora comparando aqui, né, cada um com cada um, Léo Jardim ou Fábio, né? Pelo momento, Fábio tem tomado poucos gols, né? O Fábio só tomou, acho que 2 gols numa partida 3 vezes, já temos aí 12, 13 partidas já no ano. Então, o Léo Jardim já teve jogo aí que ele tomou 3, tomou 4 gols. Entre Robert Renan e o Freitas, Robert Renan. Acho que se colocar minha mãe de zagueiro é melhor do que o Freitas. Cuesta e Gemes, né? Gemes. Puma e Samuel Xavier. Se for o Puma, eu colocaria o Puma lá na frente do Samuel Xavier, mas se for o PH, eu colocaria o Samuel Xavier. Por quê? O momento do Puma é muito melhor, mas muito melhor do que o PH. Mas muito. Se o PH já foi convocado para a seleção. O momento do PH não é bom. Desde o finalzinho do ano passado, o momento do PH já não vinha bom. E o Puma está num momento excelente, artilheiro, meteu gol, obrigou o Fábio a fazer uma defesaça no último jogo. Então, se for com essa escalação aqui com Puma, vai Puma. Se for PH, o Fluminense aí, Samuel Xavier, ou mesmo o Guga, tá melhor também do que o PH. Se bem que o Puma estava jogando lateral esquerda, né? E aí, vamos lá, Lucas Piton. Lucas Piton já não tem assistência esse ano. Lucas Piton que tá mal. Então, René já tem assistência, né? Tipo assim, Alice, mas você tá comprando só por assistência? Tipo assim, defensivamente, o René é o melhor lateral esquerdo do Rio de Janeiro. Eu não vou afirmar a nível Brasil, porque eu não conheço todos os laterais. Mas você pega qualquer lateral esquerdo do futebol carioca, dos 4 grandes, o lateral esquerdo René é o que é melhor defensivamente. Thiago Mendes ou Martinelli, Barros ou Otávio. Se fosse Bernal, eu falaria Bernal. Mas como é o Barros, né, vai de Barros. Não vejo problema de falar ele, apesar dele ser um moleque, né? Rojas ou Ganso? Pelo momento, Rojas, né? Como eu estou analisando aí, Puma pelo momento, ou PH pelo momento, Rojas ou Ganso, pelo momento, Rojas. O Ganso não tem jogado, o Ganso não tem participado dos jogos, né? Andrés Gomes ou Serna? Pelo momento, Serna, né? O Andrés Gomes é muito jogador, mas pelo momento, Serna já tem gol, tem assistência, artilheiro. Se você estiver falando a nível de drible, Andrés Gomes pode até entregar mais, mas a nível de entrega para o time, drible, gol, assistência, Serna. Rinestrosa ou Nuno Moreira em função do Canóbio? Ofensivamente, vai o Nuno Moreira no lugar do Canóbio. O Nuno Moreira acho que joga muito, mas a nível defensivo o Canóbio entrega muito. A nível, tipo assim, o Canóbio ele é mais completo do que o Nuno Moreira porque ele marca muito bem, ele é muito rápido, acho que ele é mais rápido que o Nuno Moreira, ele chega bem à frente, né? O Nuno Moreira ofensivamente pode ser melhor, ou seja, na questão de completude de jogador, eu vou com o Canóbio, Brenner ou Spinelli, John Kennedy com certeza, né? Sem dúvida de falar isso. Spinelli a gente ainda não viu muita coisa para dizer quem é melhor do que quem, e o Brenner a gente já viu, John Kennedy é melhor jogador. Então é isso, nesse quesito, né? Mas e no histórico? No histórico é outra coisa, histórico não entra em campo geralmente. Então é isso, tricolores, espero que tenham gostado do vídeo. Deixe seu like, deixe seu comentário, siga a página. E se pudesse aparecer o botão de hype aí, hype o vídeo para você, né, me ajudar bastante com isso daí. E não esqueçam, siga a página porque é de graça, deixe seu comentário e deixe seu like. Valeu!